Fala galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Papo Casado. Este momentinho que a gente convida você para sentar à nossa mesa. Já que não dá pra gente chamar todos vocês para irem lá para casa, né? Para sentar conosco, tomar um café, até por limitações físicas, a gente chama você para sentar aqui conosco nessa mesa, para dividir aqui um pouco desse bate-papo, né? Para entender um pouquinho do que a gente conversa no dia a dia, né? Afinal, o que a gente vai conversar aqui hoje tem muito a ver com o que a gente conversa no dia a dia, né? Sobre a gente senta muitos momentos à mesa, assim, juntos, né? É verdade. Sobre quantas coisas a gente aprendeu, sobre coisas que viraram aí a chave da nossa história, não é isso? Isso mesmo. Sejam bem-vindos para mais um bate-papo aqui. A gente sempre traz esse momento como algo bem tranquilo, bem mesa de casa mesmo, sabe? Aquela onde a gente vai bater esses papos que vão nos ajudar a entender várias questões das nossas vidas. E hoje a gente traz um tema aí, um assunto que foi, assim, uma virada de chave nas nossas vidas. Foi algo que fez muito sentido para nós dois, assim, entender um pouco quem eu era, entender um pouco quem era o Haroldo, como que ele funcionava, como que eu funcionava. E, olha, foi muito importante para a gente, viu? Foi muito importante mesmo. Aí quem tá vendo ali fala, nossa, a mulher tá falando, ele tá ali, né? Sorrindo e tal, né? Mas agora eu vou contar, né? Por que eu tô sorrindo? Porque antes a gente tava falando sobre que assunto a gente ia falar e tal, né? E quando a gente decidiu, a Rafa falou assim, não, então tá bom, vamos falar sobre isso que ajuda, conhecer sobre a gente mesmo ajuda um pouco na relação, né? Aí eu brinquei, né? Ajuda um pouco porque você era casada comigo, que já era, né? Acontece, tranquilo, né? Tranquilo. Mas é brincadeira, né? Porque quando eu conheci tudo isso que a gente vai dividir hoje, não ajudou um pouquinho, não. Ajudou muito, ajudou demais. E é tão interessante, né? A gente tá falando assim sobre o quanto nós somos diferentes, né? O quanto que conhecer sobre as nossas diferenças nos ajuda a ter um relacionamento melhor. E a gente tá falando sobre mesa, né? Mas numa casa não se senta só o marido e a esposa, sentam também os filhos, né? E aí conhecer sobre isso que a gente vai dividir hoje não nos ajudou só no nosso relacionamento, mas o quanto é bom a gente conhecer sobre pessoas, até para lidar com os filhos, né? Até Sim. Porque a coisa mais comum, né? Se você pega aí qualquer pessoa, de qualquer classe social, nível acadêmico, religião, vai falar, filhos é igual o dedo da mão, né? Todos eles são muito diferentes. Mas é um contrassenso falar que cada filho é como um dedo da mão, que eles são todos diferentes e querer tratar a todos da mesma forma, né? Então, o que a gente vai falar hoje vai ajudar muito a gente entender um pouco disso. Em relação a essa questão dos filhos, né, muitas pessoas me procuram para auxiliar justamente quando chegam os desafios na criação dos filhos, porque a gente tem esse ritmo de criar os filhos da mesma maneira, né, da mesma forma, acreditando que são iguais, né, que vão reagir da mesma forma, e não são. Filhos são únicos, né, como o Haroldo falou, cada um é um dedo da mão aí, e a gente tem que saber quem eles são para a gente poder ser mais assertivo nessa criação, nessa entrega de instrução para os nossos filhos. Mas esse conteúdo também, esse assunto também não vai ajudar só em relação ao casamento, ao relacionamento com os filhos, mas no seu relacionamento familiar, com os familiares, né? No seu trabalho. Ajuda em todas as áreas, em todos os setores que a gente vai estar se relacionando, ou seja, para tudo na vida. Facilita muito você compreender como as pessoas são e como elas funcionam. Perfeito, ajuda só onde tem pessoas, né? Ou seja, em todos os lugares, né? Mas que assunto é esse? Antes da gente falar, se você está achando que faz sentido o que a gente está construindo aqui, eu queria te pedir já para curtir esse vídeo, para a gente entregar ele para o máximo de pessoas possível, mas para você também compartilhar com outras pessoas que por algum motivo possam estar tendo algum tipo de dificuldade de relacionamento, alguma dificuldade de lidar com pessoas, né? Sim. Quem aqui conhece uma pessoa difícil? Levanta a mão. Não dá pra ver se eles levantam a mão. Tem gente ali levantando ali nos bastidores, né? Mas vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre algo que, sinceramente, mudou a chave da minha vida e me fez amar muito mais você, né? E por que disso? Porque ninguém nos conhece de forma tão íntima quanto o nosso cônjuge, né? Aí eu costumo dizer que o nosso cônjuge nos conhece até melhor do que a gente mesmo. Sim. Só que será que isso é conhecer de verdade, né? Ou será que é conviver, estar exposto ali às benesses e os malefícios do comportamento do outro sem sequer conhecer? Por que eu estou falando isso? Eu, quando
me casei, né? A gente tem até aquela frase, né? Fala assim, nossa, se essa mulher que Deus tinha separado para mim, imagina que o diabo tinha reservado. Por quê? Porque eu me casei com uma mulher muito difícil. E eu tô olhando bem no olho dela e falando isso, não é? Quem era essa pessoa, hein? Não, mas sabe qual que é a história? Não é sobre ser difícil. A gente acha difícil aquilo que a gente não conhece. A gente acha estranho. Por exemplo, imagina se alguém coloca você para jogar um joguinho e fala, vamos lá, vamos começar, joga o dado, gira a roleta. Você fala, mas espera aí, como assim? Não, vai jogando e vai... né? Não fica difícil? Ou seja, você não sabe as regras daquele jogo, não sabe como que os componentes daquele jogo funcionam e já está jogando, né? E aí, isso acontece demais com a nossa... assim, com a realidade dos nossos casamentos. A grande maioria das pessoas, às vezes vai jogar, por exemplo, um joguinho de tabuleiro, gasta ali 40 minutos, uma hora lendo as regras, mas se casou, está casado há 5, 10, 15, 20 anos e nunca parou meia hora, uma hora para ler algo sobre casamento, para entender sobre as regras de um casamento e, sobretudo, sobre as regras do parceiro que você casou. Aí a pessoa vira e fala assim, ué, tem regras do parceiro? Me fala aí agora que eu, né, preciso saber quais são as regras do meu marido, as regras da minha esposa. Deixa eu te falar uma coisa, tem regras e nós vamos falar um pouquinho delas hoje. Sim, eu acredito que uma das principais regras, né, para jogar esse jogo do relacionamento tem a ver com... vocês podem até estar pensando aí, poxa, olha a forma com que o Haroldo falou da Rafa, né? E a Rafa fica ali caladinha e tá tudo certo, né? Que mulher difícil, que mulher tal e aquela coisa. Mas por que eu aceito tranquilamente o que ele fala hoje? Porque eu deixei de ser essa pessoa difícil. Mas antes de eu deixar de ser essa pessoa difícil, eu vi... Antes mesmo dele me dizer que eu era, eu percebi em mim que eu era essa pessoa difícil. Então, eu precisei, né, cuidar de mim primeiro, de questões, entender a mim primeiro, antes de eu querer ajudá-lo a me entender. Então, a gente precisa se entender primeiro, antes de ajudar, de que o outro venha te ajudar. Então, a primeira regra é essa, você se permitir passar por uma transformação, entender quem você é, de onde vêm suas dores, de onde vem a sua história, como é que é a sua história, né? Então, esse foi um dos pontos, esse é dos pontos principais. Perfeito. E aí, para a gente deixar bem claro, né, a gente precisa entender sobre o outro, mas baseado em quê? Cadê a regra? Qual é o parâmetro, Sim. né? Porque a gente fica tentando entender, compreender, até baseado no quanto a gente gosta um do outro, mas é muito difícil, né? E aí, em 2017, nós conhecemos algo que mudou a nossa história, né? Que é a teoria do DISC. Eu não sei se vocês conhecem, eu acredito que alguns de vocês podem conhecer, outros não. Se você já conhece, fica aqui conosco que nós vamos trazer com uma perspectiva muito ligada do DISC a casais. E se você não conhece, mais um motivo para você ficar aí, você está proibido de sair daqui antes de você entender. Por quê? Porque isso daqui pode mudar a sua história. Eu lembro que eu fiz um curso sobre DISC, comecei a achar interessante e tal, mas era 2017, eu estava lavando a louça e assistindo uma palestra sobre DISC, né, para tentar aprofundar um pouco mais, entender sobre aquele novo universo que estava se descortinando na minha frente, né? E aí eu cheguei a uma conclusão interessante, né? Assim, primeiro, a gente só ama o que a gente conhece, né? Se eu pedir, por exemplo, para você que está aí nos assistindo, pensar na cidade que você mais ama, aquela que você indica para as pessoas de visitarem, você vai pensar numa cidade, mas você vai pensar na cidade, por que ela está vindo à sua mente? Porque você conhece essa cidade, né? E com pessoas não é diferente. Eu olhava para a Rafa e achava a Rafa muito difícil, muito extrema. Mas por quê? Porque eu não conhecia sobre quem a Rafa era. Essa teoria do DISC, ela fala sobre... Ela é de um psicólogo, pensador, advogado, enfim, né, do final do século XIX, início do século XX, que chamava William Moulton Marston, né? E aí ele começou a fazer alguns estudos, ele é inclusive o cara que idealizou o polígrafo, tem o detector de mentiras, é o cara que idealizou a personagem da Mulher Maravilha, e criou essa teoria do DISC. Essa teoria do DISC divide as pessoas em 4 grandes perfis. E nós vamos falar sobre eles aqui rapidamente e depois a gente vai entender o quanto que entender esses perfis, entender qual é o seu perfil, entender qual é o perfil da pessoa com quem você está se relacionando, te dá acessos mais fáceis às pessoas. Quer ver uma prova disso do que eu estou falando? A gente cresceu ouvindo, trate as pessoas como elas gostariam de... Não, trate as pessoas como você gostaria de ser tratado. Não é? Todos nós ouvimos isso e parece que faz muito sentido. Mas vamos lá, se eu sou uma pessoa extremamente racional,
uma pessoa extremamente agitada, só para dar alguns exemplos, né? Uma pessoa da ação. E aí a Rafa, né, não é o caso, mas vamos supor que seja aquela pessoa bem mais calma, mais emocional. Se eu tratá-la como eu gostaria de ser tratado, eu vou estar matando a Rafa. Percebe? Então não é tratar a pessoa como eu gostaria de ser tratado, é tratar a pessoa como ela precisa de ser tratada. Isso faz toda a diferença, né? Olha o sorriso dessa mulher que é tratada como ela precisa de ser tratada. Se eu fosse tratada como você gostaria de ser tratada, eu já estava surtando. Isso é tão interessante, né? Não sei se você lembra, às vezes a gente quer motivar o outro baseado naquilo que faz sentido pra gente, né? E eu me lembro uma vez, muitos anos a gente estava conversando, né? Morava ainda no apartamento e tal. E aí eu cheguei pra você um dia e falei assim, Rafa, se você fizer tal coisa, eu vou te... Ó, a carinha já vai surgindo ali. Você fez essa cara no dia. Eu falei assim, Rafa, se você fizer tal coisa, eu te dou isso, isso e isso. O que você me respondeu? Lembra? Lembro. É que não adiantava você querer que eu resolvesse algo baseado num desafio que para você faz sentido. Né? O desafio em si, essa palavra, para o Haroldo faz muito sentido. Para mim, não. Não é assim que eu funciono. Foi a forma que eu consegui te falar como eu funcionava mais ou menos naquela época. Né? Só que você me devolveu exatamente o que você está falando, mas na forma de uma pergunta que eu não sabia nem onde eu colocava a cara, de tanta vergonha. Você virou para mim e olhou assim, cara, mestre, Haroldo, até quando você vai demorar para entender que eu não funciono por desafios? Sim. E eu virei e falei assim... Ou seja, eu estava querendo motivá-la a partir de algo que faz muito sentido para quem? Para mim. Eu amo ser desafiado, amo me autodesafiar, amo me envolver com desafios, né? E a Rafa não. E eu estava querendo dar a ela o que fazia sentido para mim. Isso é tão interessante que nós pais acabamos tolhindo os nossos filhos de viver quem eles são. E aí depois os filhos se perdem e a gente não entende por que eles se perderam. Porque nós mesmos, como pais, deixamos de tratá-los como eles precisam ser tratados. As nossas filhas mesmo são diferentes uma da outra, totalmente diferentes. Bem diferentes. Né? E o que auxilia a gente a entender justamente sobre perfis. Lógico que tem, né, tem duas ali se formando ainda, né, buscando ali os seus perfis, mas a gente já percebe alguns traços desses perfis nelas e sabe como ajudá-las em certos pontos. Por exemplo, a gente tem a menor que é bem dominante, bem ativa. Então, até para a escolha de um esporte, de uma atividade que o seu filho faça, facilita você colocar em algo realmente que faça sentido para eles. Que seja, e que priorize, que valorize a essência deles. Então, vai ajudar muito nesse sentido. Perfeito. E para a gente dividir com quem ainda não conhece esse contexto, né, de forma muito simples, o que o Malton percebeu, né? Ele escreveu um livro lá em 1928 que chama The Emotion of Normal People, né? A emoção das pessoas normais, que foi traduzido logo depois, em 2014, aqui no Brasil. Coisa pouca, né? 1928, 2014, demorou rapidamente. Só um pouquinho para chegar aqui. Coisa pouca. Mas assim, via de regra, o que ele percebeu lá? Que há pessoas que naturalmente veem a vida como um ambiente favorável. Não tem aquelas pessoas que onde você chega e fala, nossa, olha que legal isso aqui e tal, vai dar tudo certo, que bacana. Essas pessoas. Eu sou um desses, né? Eu vejo as coisas de uma forma, para mim tudo vai dar certo, tudo é favorável e tal. E aí parece que eu sou bom, não é? Mais ou menos, porque nem tudo é tão favorável assim. E existem pessoas, hoje vai ser uma sessão de acusação aqui, né? Pessoas que veem o ambiente naturalmente como desfavorável, né? E aí eu me lembro que, assim, por diversas vezes eu chegava para Rafa, diversas vezes, até ontem mesmo aconteceu, e vai continuar acontecendo, que eu chego e falo, Rafa, olha que legal, vamos montar nossa empresa aqui, vamos abrir, vamos alugar esse galpão e não sei o que. E olha que legal, como é amplo, não sei o que. Aí ela chega e fala assim, mas você viu que o pé direito é baixo, você viu que a luz não bate, você viu... Ou seja, eu vi e falo, para que eu trouxe essa pessoa? Pessoas que observam outros pontos que esse daí não observou. E aí, ou seja, o Malton já dividiu as pessoas em dois grupos. Pessoas que veem a vida como um ambiente favorável e pessoas que veem a vida como um ambiente desfavorável. Mas ele dividiu também em outros dois grandes grupos. Pessoas que veem a vida, que têm, em relação à vida, uma postura mais ativa. Não tem gente que é mais ativa, e aí não dá para dividir nós dois, porque a gente tem um pouco de cada nesse contexto, né? Mas assim, tem pessoas que são um pouco mais ativas e tem pessoas que são um pouco mais passivas. Né? Tem gente que assim, tem algo para fazer, vai lá, pega, faz, pronto e resolve e tal, e não está nem preocupado se o outro está fazendo, se não está pensando muito no como que vai fazer, vai lá e faz. E tem outros que antes pensam, analisam, né? Ou seja, posturas mais
passivas. Ou seja, a gente tem dois grandes eixos aí, né? Pessoas que veem a vida como um ambiente favorável e pessoas que veem a vida como um ambiente desfavorável, né? Só que se a gente pegar esse outro eixo e virar, né? Aí fica pessoas que veem a vida com uma postura mais ativa e pessoas que veem a vida com uma postura mais passiva. O que a gente está querendo dizer com isso? Que do cruzamento desses eixos surgem os 4 perfis. Por exemplo, pessoas que veem a vida como um ambiente mais... deixa eu ver por onde eu começo aqui para ficar melhor a construção. Vamos começar por aqui. Pessoas que veem a vida como um ambiente mais favorável e têm uma postura mais ativa, é como se eles fossem assim, né? Chega no lugar e fala assim, nossa, olha que legal isso aqui, quanta oportunidade. E aí eu tenho uma postura ativa, deixa eu aproveitar isso. Então, desse cruzamento dessas duas características, surgem os influentes. E aí os influentes são esses que querem aproveitar o momento, que querem ir lá e viver o que tem, descobrir tudo que for de diferente. Né? A frase do influente é fazer diferente, né? Gosta de se relacionar com pessoas, é bastante comunicativo. Aqui o influente. Fala bastante, né? A gente costuma brincar que o influente ele pensa com a boca. Primeiro ele fala e depois ele analisa o que ele falou, né? Então o influente é esse, é inovador, gosta das coisas diferentes, está ali sempre, né, envolvido com pessoas e tal. Ou seja, só coisas boas do influente, não é? De jeito nenhum, até porque dentro do nosso relacionamento, por muito tempo, eu chamava o Haroldo como né, a mulherzinha da nossa relação. Por quê? Porque ele sempre foi esse de se comunicar mais, de falar mais. Essa necessidade, ele já acorda falando, dorme falando, fala o dia todo. Então, para mim, foi muito difícil entender isso tudo. E acaba, né, fazendo com que a gente traga aí nomes, né, apelidos, para lidar com essa situação. E depois que eu entendi sobre esse perfil influente, eu vi que ele se encaixava nesse perfil, né? Que era dele isso, que estava dentro da essência dele ali, ser essa pessoa comunicativa, que fala, que gosta de coisas diferentes, né? A gente mesmo, dentro do nosso relacionamento, eu tenho muito... E vocês vão conhecer um pouquinho mais, né, sobre os outros perfis, mas eu tinha muito dessa questão de querer estar nos mesmos lugares, as mesmas coisas, do mesmo jeito, e ele não. As mesmas comidas, né? Sim, e ele não. Nos restaurantes mesmo é a comida mais diferente, é o nome mais diferente que tem ali, cada hora num lugar diferente, né? Afinal, para o influente, o que importa não é o sabor da comida, e sim a experiência de experimentar algo novo, né? É. Mas aí você está tão apaixonado hoje que você nem falou dos pontos de melhoria do influente, né? Por exemplo, eu como sou um cara muito influente, olhando, né, assim, sempre pro futuro e aquela coisa toda, eu costumo ser bastante organizado, né? Ou seja, nada organizado, né? A gente tem um escritório lá em casa, a gente trabalha junto, e quando o Haroldo está no escritório, eu já sei que quando vai chegar meu horário de estar lá, eu preciso ir pelo menos uns 15 minutos antes. Porque eu não consigo trabalhar com aquela mesa desorganizada. E quando o Haroldo está sentado ali, a mesa tá aquela loucura. Então, assim, já poderia gerar um atrito ali, né? A gente já poderia brigar naquele momento. Mas aí eu paro, penso, caramba, é parte do perfil dele. Deixa eu entender ele, deixa eu entender quem eu sou. Quando ele sair da bagunça dele ali, eu organizo e tá tudo certo. E é tão interessante, né, que talvez nesse momento, baseado na sua fala, a pessoa que está nos ouvindo pode pensar assim, mas agora eu vou aceitar tudo que a pessoa vai fazer e eu tenho que lidar com isso, e simples, e pronto, acabou? Qual que é a história? Nesse momento que eu estava lá lavando a louça e entendendo sobre o perfil, até para dar um spoiler aqui, eu entendi que eu sou influente estável e a Rafa é dominante analítica, né? Então, assim, perfis completamente opostos. E aí, qual que foi a minha reflexão no momento? Eu falei assim, caramba, então eu não me casei com a mulher mais chata do mundo, eu só casei com a mulher dominante analítica. Aí, se a pessoa está ali ouvindo e é dominante analítica, fala, como é que eu faço para processar esse cara? Calma, não é que a dominante analítica é chata. O que é chato? O diferente. O que a gente estranha é aquela pessoa que se comporta diferente da gente, né? Só que a minha segunda reflexão foi, peraí, então não é só a Rafa que é assim. Se são 4 perfis, teoricamente 25% das mulheres são assim. Né? Porque a gente, quando está passando por uma dificuldade, a gente acha que só a nossa mulher tem aquela característica, que só o nosso marido, que se eu tivesse casado com a vizinha, se eu tivesse casado com o vizinho, tava lá comendo a grama verdinha, né? Uhum. Mas não, ou seja, existem pelo menos, né, dentro dessa teoria, a gente entende que existe um grupo de pessoas que tem as mesmas características que a Rafa, assim como um grupo de pessoas que tem a mesma característica que eu. Mas a terceira reflexão que eu fiz e que foi assim libertadora foi, caramba,
Se eu sou influente estável, e não tenho opção de não sê-lo, eu não escolhi ser e nem tenho opção de não sê-lo. Tipo, amanhã eu vou acordar e vou ser diferente. Não tem essa opção. Então, por que agora eu quero que a Rafa, que é dominante analítica, que é um perfil diferente do meu, simplesmente por conta das minhas cobranças, amanhã ela deixe de ser? Entende? Então eu descobri que a Rafa não é a única pessoa que tem esse tipo de padrão, que outras pessoas também têm. Descobri que eu não escolhi ter o meu perfil, que a Rafa não escolheu ter o perfil dela, e que se eu não tenho opção de mudar, por que eu quero que ela tenha opção de mudar? Sabe? E aí eu conhecendo um pouco de quem ela é, eu falei, peraí, então deixa eu mudar o meu olhar para a Rafa. E isso foi muito importante. Por quê? Não é esse ato altruísta de, nossa, agora eu vou mudar meu olhar, porque... Não, é porque antes a Rafa fazia coisas que eu não entendia. Eu falei, meu Deus do céu, mas pra que isso? E aí depois eu vi falando assim, é só o perfil dela dominante, é só o perfil analítico que está gerando esse tipo de ação. E aí quando você entende, quando você conhece, você consegue lidar com aquele comportamento, né? Mas para falar do segundo perfil, né, a gente estava falando do influente, né, que tem como ponto de melhoria essa questão de ser desorganizado, de ser muito esquecido, né? Eu saio de casa, né, as minhas filhas ficam brincando, né, que eu saio de casa, aí elas falam, tchau, pai. Aí eu fecho a porta e elas falam assim, até daqui a pouco, pai, porque sabe que eu vou necessariamente voltar para buscar alguma coisa. Umas 5 vezes, né, para pegar a carteira, depois a chave, depois... Eu sempre esqueço. Aí você fala, mas carteira, chave, todo mundo esquece. Mas eu já esqueci, por exemplo, um carro por 3 dias no estacionamento. E só lembrei do carro na segunda-feira, quando eu ia trabalhar de novo, e olhei lá a vaga e não tava o carro, né? Já esqueceu de dirigir o carro, né? Quando você foi buscar a filha na escola e sentou no banco de trás junto com ela. Esse é o influente. É porque o influente, ele tá sempre pensando em coisas novas. E aí ele tem pouca atenção pro aqui e agora, né? Então, assim, você quer alguém criativo, alguém, né, que vai te pensar em coisas novas, é o influente. Mas a gente não consegue estar em todos os tempos, né? Em todo o tempo, em todos os lugares ao mesmo tempo, né? Ou seja, se eu estou no futuro, eu não vou conseguir estar direito no presente, né? Esse dia que você falou foi incrível, né? A Clarinha tinha 3 anos, eu botei ela na cadeirinha, no banco de trás, entrei e sentei do lado dela. E só tava nós dois no carro. Aí eu olhei pra ela, ela olhou pra mim, eu fiquei sem graça, virei assim, saí e entendi que eu tinha que dirigir o carro. E ela só tinha 3 anos. Mal sabia ela que ia virar um influentezinho igualzinho o papai, né? Mas enfim, então esse é o perfil comportamental, né? O primeiro perfil comportamental, o influente. E aí, nesse momento, o que pode te fazer, assim, para ajudar você na compreensão? Se você se identificou, né, com esse perfil, você já tem uma pista aí de qual talvez seja o seu perfil. Mas se você não se identificou, pensa quem é assim. Talvez seu marido, sua esposa, um filho, o pai, a mãe. Isso ajuda a entender um pouco sobre o que a gente está construindo aqui. O segundo perfil comportamental que a gente vai falar são pessoas que também veem o ambiente como favorável, né, mas que tem uma postura mais passiva. Então ele chega e fala assim, nossa, olha que bacana tudo isso aqui que está acontecendo, quanta oportunidade, que legal. Já que eu tenho a postura passiva, deixa eu ficar aqui e aproveitar. Então o estável é aquele mais calmo, mais paciente, mais tranquilo, né? São pessoas, né, assim, do perfil estável que também são comunicativos, mas assim, o influente gosta mais de falar. O estável já é aquele assim, sou todo ouvidos, né? Tem aquela tranquilidade para ouvir, ele consegue se colocar no mundo do outro, ele é extremamente empático. Por conta disso, ele acaba tendo uma facilidade em atividades que requeram conciliação, né? Ou seja, ele vê 2 indivíduos discutindo, discordando a respeito de algo, como ele consegue entrar no mundo consegue entrar no mundo do outro, ele olha as pessoas discutindo e fala, gente, mas será que A não está vendo que B só está querendo dizer isso? Aí o B responde, né, agressivo, ele fala, gente, mas será que o B não repara que o A está querendo só dizer isso? Né? Ou seja, porque ele costuma ser bastante conciliador, né? Como ele tem essa pegada mais tranquila em relação à vida, ele gosta de planejar as coisas, né? O estável, ele acorda de manhã, ele já planeja o dia dele inteirinho, né? Hoje vou fazer tal coisa, depois vou fazer tal coisa. Por quê? Porque ele gosta muito de fazer as coisas em ordem, mas sobretudo junto. A frase do estável é fazer junto, né? E você vê que olhando assim o estável, né, é uma pessoa que só tem pontos fortes, não é? Será? Aproveita, Será? né?
E por que a Rafa está falando? Porque eu sou influente e estável. A grande maioria de nós tem 2 perfis mais presentes. Mas o estável, por conta dessa necessidade de fazer junto e de se preocupar demais com o outro, ele acaba tendo também uns pontos de melhoria, né? O estável, ele se preocupa tanto com o outro que ele tem medo de incomodar. Onde ele chega, ele tem aquele receio de incomodar, de tirar o espaço do outro. O estável é aquele que alguém pisa no pé dele e ele que pede desculpa, né? Porque ele está sempre com receio de incomodar. Como ele é muito voltado para pessoas, ele gosta do ambiente muito harmônico, assim, ele tem medo de perder essa harmonia, né? E aí, por conta disso, às vezes, ele acaba deixando de resolver o que precisa ser resolvido. Por exemplo, vamos supor que seja um marido estável. Aí ele chega e fala, sabe de uma coisa, eu não aguento mais, eu preciso de mudar essa situação, minha esposa está agindo de uma forma errada, eu preciso chegar lá e resolver com ela. E vai ser hoje à noite. E aí ele chega do trabalho, ele vai caminhando, convicto que tem que conversar com a esposa e resolver aquilo. E aí a hora que ele chega e abre a porta, ele vê a esposa e ele vai para lá para falar, mas aí a hora que ele vai falar, ele vê que a esposa está sentada no sofá e que no colo dela tem um filho e que eles estão comendo pipoca e estão assistindo televisão. Aí o estável vira e pensa assim, nossa, eu preciso muito resolver esse problema. Mas está tudo tão harmônico, tudo tão em harmonia. Ah, deixa eu aproveitar isso aqui também. E aí senta lá e vai aproveitar, né? E aí acaba que um problema que a gente não resolve é um problema que cresce, né? Então o estável acaba tendo alguns pontos de melhoria, como todos os perfis. Fora essa tranquilidade, né, do estável, de fazer as coisas com calma, né? E aí entra aí um detalhe, porque ele só trouxe a parte assim, né? Ele ressaltou. É por isso que eu te falei, me ajuda aí na parte dos pontos de melhoria, né? Mas um dos pontos que dificulta muito é porque é muito tranquilo, então acaba que a pessoa tem aquela certa vagareza para resolver as coisas, né? E por muito tempo o Haroldo foi chamado de o lerdo lá de casa. Vamos, você está muito lerdo, demora demais, né? Tanto é que lá em casa somos 4 mulheres, né? Eu e 3 filhas, mulheres, e a gente se arruma primeiro. E quem demora mais, o Haroldo, né? E quem chega depois, por último, no carro, o Haroldo. Então, assim, era algo que a gente brigava muito. Era um ponto, assim, que acontecia praticamente diariamente, porque o Haroldo demora, é enrolado, né? Nesse sentido, né? Essa lerdeza para resolver, para acontecer. E aí eu me arrumava muito rápido, queria chegar nos compromissos no horário, e aí o Haroldo não terminou, não está pronto, esqueceu não sei o quê, esqueceu aquela outra coisa. Já somando influente, né? E aí dava briga. Hoje eu já aprendi a lidar com isso e a gente resolve de uma outra forma que vai... Mais pra frente a gente comenta como que a gente vai conseguindo lidar com isso daí. Esses dias eu estava conversando com um casal, né, e perguntei, quem de vocês é mais agitado, né? Não usei os termos, né, influente, estável e tal, porque a pessoa não tinha obrigação de saber. Mas eu perguntei e a esposa falou assim, não, eu sou mais ativa, mais agitada, né? Fulano, o marido, é mais calmo, né? Mais tranquilo, né? Aí nisso a filha saiu, né? A filha chamou e ele levantou da mesa um pouquinho para atender a filha. Aí ela continuou, falou assim, não, fulano é tão calmo que se ele tiver morte súbita, ele demora 7 dias para terminar de morrer. É mais ou menos isso. Eu falei, essa é a definição do estável, né? Pra que pressa? É melhor fazer as coisas com calma, né? O nosso carro mesmo, ele está programado para o Haroldo a ser dirigido a 20 km por hora. Tanto que a pessoa tranquila, né? E a esposa aqui, que é um dos perfis que a gente vai trazer aí, é o dominante, né? Que é tudo para ontem, muito rápido. Eu fico assim, ó, bora, Haroldo! Bora, Haroldo! Porque ele não vai, tá ali na tranquilidade, né? Contemplando o bate-papo. Ele contempla tanto o bate-papo, a conversa ali do influente no momento do carro, que ele se perde todas as vezes. Mesmo que ele coloque o endereço no Waze, ele fica perdido e a gente tem que retomar tudo novamente. E aí é a soma perfeita, né? Assim, eu sou meio desligado com o lado do influente, né? O ponto de melhoria, e sou calmo do estável, né? Então, assim, para mim, dirigir é uma viagem, né? Um passeio. Eu tô ali pensando em outra coisa, sempre, né? Palestra Sempre. e tal. Até quando você tá atrasado. Não, porque quando eu tô atrasado, eu corro, você vem e fala, calma, Haroldo, né? Mas aí é raro, né? Assim, correr, né?
Agora, é tão engraçado, né, assim, o quanto que essa questão de entender o perfil comportamental, né? Pra você ver, a gente congrega na mesma igreja tem 6 anos, né? E aí, esses dias eu virei pra você, não sei se você lembra, falei assim, nossa, olha que bacana que eu já consigo ir pra igreja sem o Waze. Aí você virou e falou, logo agora que a gente vai mudar de endereço, né? Agora, depois de 6 anos que ele aprendeu o endereço. Porque toda vez ele pergunta, é nessa entrada mesmo? É aqui nessa? E não, nunca era. E aí, nesse momento, agora o jogo virou, né? Parece que você vira e fala assim, nossa, o Haroldo falou que a Rafa era muito difícil, mas eu não conseguiria ficar casada com um homem desse. Por quê? Muito difícil, esquecido, né? Ou seja, o que é difícil? É o diferente, né? Então, assim, só do que nós já adiantamos até agora, né? Quando a gente se casou, a Rafa virava e falava assim, nossa, você parece uma mulher, você fala demais. Olha como isso era ruim pra mim. E quem fala mais, o homem ou a mulher? O influente. Não é sobre gênero, é sobre perfil comportamental. Essa questão, né? Ela virava pra mim e falava assim, nossa, mas você é muito lerdo. E eu falava, sou lerdo, mas sou profundo. Né? Tentava me defender de alguma forma. Mas por quê? Porque para a Rafa é tudo muito rápido, muito objetivo. Tal. E para mim, não, eu gosto né, de ver as coisas com mais calma, de entender o que pode ser feito, de tomar a melhor decisão. Então, são perfis comportamentais diferentes que levam a escolhas e ações diferentes. Né? Mas quando a gente não sabe isso, a gente quer julgar o outro pelo nosso perfil, pelo nosso parâmetro, e acaba ferindo o outro. Né? E nós somos tão assim diferentes um do outro, né, tão opostos nesse sentido, que em tudo, nos detalhes da nossa vida, desde sempre, a gente gosta de tudo muito diferente, né? Lá em casa a gente vai comprar um pão, eu gosto do pão bem torradinho, o Haroldo bem branquinho, quase cru. A gente vai... comer a carne, você já comeu carvão, bem eu como ela crua. torradinha, você gosta dela ali, né, sangrando. Água, eu amo água gelada, o Haroldo ama água quente, fervendo, o banheiro sai fumaça. Então, em tudo, nos detalhes, a gente é muito diferente. E como é que a gente aguentou estar aqui 26 anos casados juntos, né? Rumo aos 75, né? Que é a nossa rumo aos meta. 75. Justamente porque a gente vai aprendendo a conhecer o outro. Quando a gente não tem conhecimento sobre assuntos que nos ajudam realmente a entender quem a gente ama, a gente vai odiando, vai desgostando e vai deixando de lado. Agora, quando a gente se preocupa em realmente amar o outro, né, como a gente ama a si mesmo, a gente busca conhecimento, autoconhecimento, e isso tudo faz a gente compreender como lidar com tudo isso. E facilita a nossa vida, traz paz, traz leveza para o nosso dia a dia. Por quê? Porque a pessoa não vai deixar de ser assim. Tudo bem que tem questões ali dentro do perfil que a gente sabe que precisam ser tratadas, né? Não é porque fulano é assim que ele vai morrer assim. Não vem, né, colocar a síndrome da Gabriela aqui não, né? Eu nasci assim, eu vivi assim, vou morrer assim. Não, né? Tem questões que você precisa realmente buscar soluções, buscar melhorias. Né? Mas compreender o outro, como ele processa, como ele funciona, vai te ajudar, sim, a ter mais paz e a diminuir muito as brigas, as confusões, essas pequenas do dia a dia que, né, vão gerando aí o problemão que a gente tem nos casamentos. E essa questão de amar o outro como ele cruza muito com um outro assunto que a gente trouxe aqui em episódios passados sobre a expectativa, né? Que a gente não ama as pessoas, a gente ama a expectativa, né? Aí eu entendo que eu não posso mais amar a expectativa, porque ela é irreal, nunca vai acontecer. Agora eu preciso amar a pessoa, mas quem é essa pessoa? Eu preciso conhecer essa pessoa para conseguir amá-la. Senão eu vou ficar perdido. Deixo de amar a expectativa, não consigo amar a pessoa porque eu não conheço, aí fica perdido. Imagina se eu tivesse uma expectativa do Haroldo que fosse um homem... Não, ele vai virar um homem caladinho, ele vai ser uma pessoa calada, vai conversar menos. Não, ele vai deixar dessa lerdeza aí, vai ser um homem mais rápido, mais ativo. Eu ia morrer esperando isso. Né? Por quê? Porque a essência dele é esse perfil do influente estável. E aí em fevereiro desse ano eu tive dengue, né? E aí eu febre de 40 graus, a Rafa não estava nem aí para mim, aproveitar para desabafar com o povo aqui. Aí aumentou as plaquetas, baixou as plaquetas, né? A Rafa nem se preocupou. Aí fiz o exame, dei dengue e Covid junto, né? Aí dei dímeros alterados, não sei o que, a Rafa não estava nem aí. Você vê como eu sofro, né? Mas aí passou um momentinho lá, teve uma hora que eu fiquei 20 minutos sem falar nada. A Rafa virou e falou assim, Haroldo de Deus, vamos pro hospital. Por quê? Porque falar para mim não é opção, eu tenho necessidade de falar. Eu lembro demais daquela propaganda da OLX, né? Que tinha um cachorrinho que só chegava, pegava a xicrinha assim e ficava na... Lembra disso? Lá em casa eu brinco que a gente é assim, né? Porque eu
eu acordo mais cedo, né? E faço café, já boto meu louvorzão lá e vou fazendo as coisas, já adianto, já leio a Bíblia, já vou fazendo as coisas, né? Aí passa um pouquinho, a Rafa acorda, senta na minha frente, a gente consegue tomar café quase todos os dias junto, né? Aí ela senta e eu já começo, porque aconteceu isso, não sei o que e tal, porque fiz tal coisa, não sei o que, e tô pensando em tal coisa, e poxa, tem que resolver tal coisa. Aí ela vira pra mim e faz assim. E é igualzinho o cachorrinho da OLX. E eu ficava agoniado, né? Eu pensava assim, meu Deus do céu, como é que uma mulher não me responde? Eu queria tanto uma mulher que... A gente pensa isso, né? Queria tanto uma mulher que conversasse mais. Nossa, mas que mulher calada e tal, né? Aí um belo dia eu tava voltando de um treinamento, peguei uma carona com uma colega que também é influente, assim como eu. E naquele dia tava engarrafado. E nós ficamos 1h40 no carro. E ela começou a contar um assunto, uma história. E ela respirou. E começou a contar. E foi 1h40 sem respirar, terminando a história. E eu ouvindo aquilo e doido pra ela respirar, né? Dar uma pausa pra eu poder entrar, porque eu preciso de falar, mas ela também precisa. E ela falando. 15 minutos depois eu vi que eu não ia conseguir falar nunca, eu já tava orando. Senhor, obrigado pela esposa que eu tenho na minha casa, que é caladinha, que me escuta do jeito que eu preciso ser escutado. Ou seja, né? O quanto que a gente se completa, né? Mas vamos lá, a gente falou dos dois primeiros perfis, influente e estável. Vamos falar dos outros dois agora, dominante e analítico, né? O dominante é aquele que tende a ver o ambiente como mais desfavorável, do tipo, peraí, esse negócio aqui, não sei se tá seguro não. Isso aqui parece estar meio perigoso, mas ele tem uma postura ativa. Então ele olha e fala, peraí, isso aqui não está muito favorável, deixa eu pegar minha postura ativa, deixa eu ir lá e avançar e resolver isso aqui. Ou seja, o dominante é aquela pessoa da ação. E outra, a frase do dominante é fazer rápido. Se é para fazer, vamos fazer. Não preocupa se o outro está fazendo ou não está. O negócio dele é pegar, fazer, resolver. Se tem que ser feito, tem que ser feito. Simples assim, né? E aí quando você vira e fala, esse é o bom, então. A pessoa que chega e resolve, não é? Sim ou não? Depende, né? Depende, né? Por quê? Porque nessa de se preocupar muito com as tarefas, tem que pegar e fazer e resolver, acaba que ele deixa de olhar um pouco para as pessoas. Atropela, né? Acaba atropelando, porque o influente e o estável, né, são mais ligados a pessoas. O dominante e o analítico, que a gente vai falar daqui a pouco, são mais ligados a tarefas, né, a resultados. E aí é mais ou menos assim, para a gente ir construindo aqui uma reflexão, né? Vamos supor que o dominante está num jantar de casal, aniversário de casamento. Aí o dominante está aqui, vamos supor que eu sou o dominante, a Rafa tá ali, né? E aí a Rafa, minha esposa, vai fazer uma declaração de amor para mim. Isso é importante ou não? Muito, né? Só que para o dominante, nesse momento, o telefone toca e é um cliente. Aí, no meio da declaração de amor da esposa, ele fala, só um minutinho que eu... Tocou, ó. Rapaz, isso que isso que é programação. Olha só. Aí ele já pega o telefone e vai atender e tal, não sei o que. Não, tudo certo, pode deixar, eu vou fazer sim, pode mandar que eu envio. Não, manda o relatório, tá tudo certo. Aí ele volta e fala, o que a gente estava falando mesmo? Nem lembra. Por quê? Porque no mundo do dominante, resolver as tarefas é mais importante. Agora vamos supor que o marido aqui é um influente, né? Aí ele tá, por exemplo, na reunião de negócios. E aí ele tá lá tratando, vai fechar um negócio de 500 mil reais e tal. De repente, nesse momento, na hora de fechar o contrato, o telefone toca, é a filha dele. Aí ele vira e fala, só um minutinho pro outro empresário, né, por exemplo. Oi, meu amor, o que você quer? Não, esqueceu, em cima da geladeira, papai, pega, pode deixar, tá. Por quê? Porque no mundo do influente e do estável, o que importa? As pessoas. E aí percebe como a gente olha para isso e estranha, mas quando a gente entende sobre isso, aumenta a probabilidade da gente lidar com essa situação, né? O que mais que o dominante tem de ponto de melhoria? De melhoria? Quase nada. Não, o dominante tem muito disso, né? De atropelar, de ser muito explosivo, porque quer tudo muito rápido, então acaba sendo, né, meio exagerado nas expressões ali, na objetividade. Às vezes você não consegue falar com certa tranquilidade para que o outro compreenda, então às vezes você joga uma resposta ou, né, algo vai conversar e acaba ferindo mesmo as pessoas, né? Eu acho que essa explosão do dominante, né? Não só no fazer, que tem um lado bom na ação, mas no agir com o outro dificulta muito. Sim. E é tão interessante, né, que o veneno... como é que é a frase? A diferença do veneno é vacina, é a dose, né? Então, assim, o quanto que cada ponto forte esconde em si um ponto de melhoria, né? Porque, por exemplo, o dominante é muito rápido, mas dessa de ser rápido, às vezes ele acaba
atropelando as pessoas. Às vezes a gente mesmo se atropela de tão rápido que a gente quer ser com certas coisas. Perfeito. O dominante ele é firme, e ser firme é bom. Só que nessa firmeza, às vezes ele pode acabar sendo confundido com um grosseiro. Sim. Né? Uma grosseria. O dominante ele é muito ousado, né? Ele pega e faz tal. Nessa de ousadia, se exagerar demais, pode gerar uma imprudência, né? Então a diferença entre não consigo falar a frase. Vacina. O veneno é vacina. É a dose. É a dose. Bom demais. E por fim, né, desses 4 perfis, sobra o último, que também vê o ambiente como... tende a ver o ambiente como mais... desfavorável, mas ele tem uma postura mais passiva. Então ele pensa, não, peraí, se isso aqui não está muito favorável, deixa eu olhar com calma, deixa eu analisar, deixa eu entender. Ou seja, são os analíticos. Aqueles que precisam de informações, o máximo de informação possível para poder avançar, para poder se sentir... confortável, né? Confortável, né? Assim, a frase do analítico é fazer certo, né? Então, assim, enquanto ele julga que ele tem tempo para pensar, ele vai pensar, organizar, para depois fazer, né? Então é aquele minucioso, é aquele detalhista, é aquele que tem uma relação assim, lógica muito boa, né? De causa e consequência das ações, das decisões. Então, olhando assim, também parece ser uma pessoa sensacional para você estar junto, né? Só que também esconde em si pontos de melhoria, né? E dos que eu julgo assim que é mais evidente assim do analítico é a questão de, se ele tem como premissa fazer tudo certo, ele acaba querendo fugir de fazer as coisas erradas, né? Óbvio. Mas o que eu quero construir? Se eu estou fugindo de fazer as coisas erradas, eu vou ter um nível de autocrítica muito grande. Estou o tempo todo me criticando para fazer as coisas certas. E eu não vejo as coisas como elas são, eu vejo as coisas como eu sou. Então, se eu sou crítico comigo, eu vou acabar sendo crítico com quem? Com o outro. Né? Então, o analítico, ele tende a ser muito crítico. Por quê? Porque ele acredita que no mundo todas as coisas têm que estar feitas da forma certa. Tem a questão também de deixar de realizar as coisas por querer tudo muito perfeito, acaba deixando de entregar, né? Aquele que sempre precisa de mais um curso, nunca tá bom, e não vê as coisas acontecendo por vezes. Então, sempre buscando mais, e aquilo não sustenta, né? Sim. Então, é um perfeccionismo, assim, né? Uma necessidade de uma certa excelência, né? Só que tudo tem que ter um equilíbrio. Que o veneno é vacina, né? A vacina seria a excelência, né? É bom, né? A excelência, mas passou um pouquinho, já vai para o perfeccionismo, que é um veneno, né? Sim. Mata a si próprio. Mas é tão interessante nessa, aí agora a gente entendendo razoavelmente aqui os 4 perfis, né? A gente consegue cruzar algumas características dos perfis, né? Pensa, por exemplo, uma mãe, e aí pode ser marido e mulher também, mas o exemplo que me veio aqui à mente agora é uma mãe, por exemplo, que é analítica, né? E aí quase todas as pessoas têm pelo menos 2 perfis, né? Mas só para efeitos de compreensão aqui, vamos pensar que ela é só analítica. Então ela tende a ser muito crítica. Só que às vezes ela tem um filho ali na adolescência que é influente, lembra? Que é esquecido, que é desorganizado, mas que pode ser um excelente comunicador, pode ser alguém que tem assim, um futuro maravilhoso, né? Nessa área. Aí a mãe chega para ele está lá estudando, o que a mãe faz? Vai lá e critica o menino baseado no que ela julga que é o correto. Né? Menino, mas desse jeito você vai estudar? Às vezes o menino está ali ouvindo música, deitado na cama, lendo o livro. Ela fala, cadê o resumo? Você não grifou? Cadê as cores? Ou seja, por quê? Porque ela acredita que tem que ser feito do jeito dela. Né? E aí volta lá na frase que a gente usou, né? Tratar as pessoas não como eu gostaria de ser tratado, e sim tratar as pessoas como elas precisam de ser tratadas, né? E aí é tão interessante, né? Se a gente for olhar para esses 4 perfis, a gente pode construir algumas reflexões, né? Por exemplo, desses 4 perfis, né? Baseado no que a gente falou, qual desses perfis mais tende a ferir as outras pessoas? O seu, né? O meu não vai ser.
E o meu já chega, né? Não, amor, você não me fere. É isso. Mas qual que é a história, né? Se a gente for parar pra ver, parece que é o dominante, não é? Porque é mais agressivo, mais, né? Mais incisivo nas coisas, vai fazendo as coisas mais rápido e tal. Não é o dominante que fere mais? Não. O perfil que mais fere são todos. A questão é que até para ferir tem um jeito diferente. Por exemplo, o dominante, ele fere pela ação. Ele fere pelo que ele faz, certo? Mas o estável, por exemplo, que é o oposto do dominante, né? Ele fere pela omissão. E quantas pessoas, aí vou usar o exemplo mais claro, né? Mais clássico que a gente vê, quantas mulheres estão feridas pela omissão dos seus maridos, né? Ou seja, e aí é interessante, né? O dominante fere pela ação, o analítico fere pela... Perdão, o estável fere pela omissão. E o influente? O influente, ele fere pela exposição. Como assim? O influente, para ele, é natural se expor. Ele gosta de falar, ele gosta de estar nos lugares, e se é para aparecer, ele aparece mesmo. Só que, às vezes, ele tem um filho que é analítico, uma esposa que é analítica. E ele acaba expondo aquele filho, aquela esposa. Por quê? Porque para ele isso não é um problema. Mas para o filho é. Você já viu quando a mãe chega ou o pai fala assim, nossa, aí tá em casa, aí vem uma outra família visitar, um casal de amigos e tal, aí chama o filho, filho, faz aí aquele negócio que você faz quando tá só a gente aqui. Poxa, ele faz aquilo quando tá só eles, ele não quer fazer isso na frente de todo mundo, né? Então o dominante fere pela ação, o estável fere pela omissão, o influente fere pela exposição. E o analítico? O analítico é aquilo que a gente tinha acabado de falar. O analítico fere pela crítica, né? Porque como ele está se criticando o tempo todo, ele acaba criticando os outros, né? E aí o quanto que é importante a gente conhecer sobre esses perfis para a gente saber qual é a regra do jogo do outro, para a gente poder tratá-lo como ele gostaria, como ele precisa de ser tratado. Sim, é isso, né? A gente precisa entender muito, assim, não só do outro, mas o nosso. Né? Quando a gente pega né, o perfil diz que tem ali tem um teste, né, para ser feito, muito bacana, que auxilia a gente a compreender todos esses pontos, os pontos de melhoria, né? Aonde a gente realmente é bom, nossas habilidades estão sendo realmente ativadas, né? Feitas. Mas os pontos de melhoria nos ajudam a perceber justamente isso, porque às vezes a gente só espera que o outro melhore e tem pontos que a gente precisa ajustar até para ter esse equilíbrio na relação. Então, é muito bacana assim, compreender, se entender e entender as outras pessoas de um modo geral, não só no relacionamento. Olha, você se livra de muitas confusões, de muitas mágoas, de muitas chateações quando você entende quem as pessoas são. É muito interessante que a gente acaba, depois que a gente conhece muito, a gente acaba indo na padaria, a gente fala, olha, fulano de tal é assim, olha, aquele atendente é dessa forma, não vou naquele caixa, eu tenho, como sou dominante, né, a gente vai ao mercado fazer compras todo mês e eu fico procurando aquela pessoa, aquele caixa ali que tem um perfilzinho, pareça ali, né, com as características de uma pessoa dominante para ser mais rápido. Eu já procuro aquele mais com sorriso, que eu sei que enquanto eu guardo as compras eu vou poder ficar conversando com ele, batendo papo, né? Nas últimas mesmo foi, né? Foi. Ela conversava e passava aqueles produtos numa tranquilidade, numa calma que eu já tava surtando. Mas eu fiquei sabendo que ela já vai ser vó, né? Que ela tá bem preocupada. Vocês colocaram todo o assunto em dia, foi né? muito bacana. Você tava falando, eu me lembrei, no outro dia eu entrei no elevador. O elevador tava eu e uma pessoa, né? O elevador fez assim, tal. Aí o cara olhou pra mim e falou assim, você tem medo de elevador? Eu falei, eu não, tenho medo de ficar preso sozinho, que não tem com quem conversar, né? Porque o medo do influente é não poder conversar, né? E aí é tão interessante, né, a gente fazendo aqui essas construções iniciais sobre o DISC, né? Mas eu queria fechar esse episódio aqui com um raciocínio, né? Até porque assim, tem tantas outras coisas que a gente pode trazer sobre o DISC para contribuir, né? Inclusive você falou aí sobre o teste, né? Na nossa mentoria de casais tem o DISC, o aprofundamento, para a pessoa saber qual é o seu perfil, é muito bacana. Mas é interessante o seguinte, para quem está assistindo, né, você vai responder para você mesmo, né? Mas quem aqui se casou, mania de palestrante, né? Quem aqui, né, perguntando para a plateia, né? Quem aqui se casou com alguém muito diferente? Totalmente. Né? Totalmente. E por que isso acontece? Porque é natural a sua necessidade ser completada pelo outro.
Imagina 2 analíticos num encontro, saem para jantar. Aí os 2 mais calados, mais reservados, é mais ou menos assim. Vamos pedir algo? Aí demora um pouquinho, outro. Você já escolheu? Aí passa um pouquinho. Acho que eu prefiro esse. Então vamos pedir. Aí fica esperando o garçom. Percebe que falta alguma coisa? Agora imagina 2 influentes. Um começa, né? E aí, vamos pedir uma coisa, o outro falando por cima, e esse aqui falando, e eu tentando falar, o outro não fala. Percebe como naturalmente a gente já se incomoda com alguém que seja muito parecido com a gente? Então é natural, e eu ouso dizer que 80% das pessoas que estão nos assistindo acabaram se casando com alguém diferente. Por quê? Porque quando você vai se relacionando, é como se fosse um quebra-cabeça mesmo, né? Eu e a Rafa, por exemplo, quando a gente se conheceu, eu falava, gente, olha que bonitinha, é tão boazinha, tão recatada, tão na dela, tão quietinha. Eu não sabia dar nome, mas eram algumas coisas que que eu percebia nela que fazia com que desse espaço para esse meu jeito mais falador, mais comunicativo e tal. Tanto que no namoro, praticamente, eu só falava e você só beijava, né? Na verdade, ele só fala desde que a gente namorava. Eu já ouvi história. E assim, né, isso vai se encaixando, né? E aí você vira e fala, mas e agora? Eu vou ter que dar conta desse trem que eu tenho aqui em casa, tão diferente de mim? Se você ficou até aqui, é para ouvir isso daqui, essa frase final que você precisa de ouvir. A gente ama estar perto de pessoas parecidas com a gente. Mas a gente precisa de pessoas diferentes para dar certo. Parece um pouco estranho, não parece? Mas vamos pensar comigo. Eu tenho um amigo, Júlio, se ele estiver assistindo, ele vai saber disso. A gente é amigo desde que a gente tinha 7 anos de idade. Já são 37 anos de amizade. E a gente brinca que eu sou influente e ele também, né? A gente brinca que a gente está na mesma conversa desde 1986, né? Que a gente se encontra e a gente fala, pois é, como eu estava falando. Isso a gente fica 2, 3 meses sem se encontrar. Só que nós somos tão parecidos que se a gente montasse, por exemplo, uma sociedade, eu não sei se dava 2 meses. Por quê? Porque tem coisas que eu faço, né? E que ele também faz. E quem faria as coisas que a gente não dá conta, né? Aí vocês teriam que me contratar. Pois é. Então assim, ao invés de contratar pessoas, já é melhor você escolher pessoas. Sim. Né? Por exemplo, quando tem coisas lá em casa que a Rafa faz que eu nem se morresse e reencarnasse 8.000 vezes ia dar conta. A não ser que eu viesse com um perfil diferente, né? Nem acredito em reencarnação, mas assim, né? Agora a Rafa ela faz com extrema naturalidade. Tem coisas que eu faço que ela também não dá conta. Então a gente ama estar perto de pessoas iguais a nós, mas a gente precisa de pessoas diferentes de nós para dar certo. Se isso fez sentido para você, hoje você vai fazer uma oração agradecendo a Deus pelo quão diferente o seu marido é, o quão diferente a sua esposa é. E a gente volta em outro momento falando uma série de outras coisas que a gente tem para falar sobre o perfil comportamental para ajudar esse povo a sofrer menos, a namorar mais e ficar mais feliz com o marido e a esposa que eles têm. Não é isso? Isso mesmo. Nosso papo de hoje foi sobre o DISC, sobre os perfis comportamentais. E tá aí para você conhecer um pouquinho, uma pequena camada de quem essa pessoa que você escolheu para estar ao seu lado é. E se fez sentido para você, manda esse link desse episódio para alguma pessoa que pode também ser beneficiada por esse assunto. Beleza? Valeu!